Ernesto, que medidas, na sua opinião, seriam possíveis que fossem tomadas no intervalo de 30 dias de governação que pudessem ser de fato significativas e sustentáveis para o funcionamento do próprio Estado para o alívio do custo de vida dos moçambicanos? Bom, acho que explanei há bem pouco tempo, vou dar um exemplo. 30 dias até é muito. São medidas que, até vou concordar com o Dr. Mucham, que se tomadas hoje, no dia seguinte vai se refletir no prato do cidadão. Vou dar um exemplo que mexe com a acessibilidade de muita gente, que é a questão da tributação. Se tu fores a ver, quando tu compras uma viatura no Japão, uma viatura ligeira, tens ali o preço FOB e o CIF. O CIF é o valor da viatura até chegar ao porto de Maputo. Tu com $2.000, que são por aí 120 mil meticais, tu tens no máximo 130 mil meticais, tu tens uma viatura no porto. Mas para tu tirares a mesma viatura, tu vais precisar de mais 150 mil. Esses 150 mil é de impostos, taxas e tudo mais. Ou seja, não faz sentido num país em que não produz esse bem taxar o imposto acima de 100%. Imaginemos, se esta viatura que tu, para teres no porto de Maputo, gastaste 130 mil meticais, o razoável, tu tinhas que gastar, se calhar, 20% de impostos, mas não, tu pagas 100%. Isto, ao invés de enriquecer, ou ao invés de enriquecer uma nação, empobrece cada vez mais o cidadão. Então, é exatamente esse tipo de situações. Eu trago este exemplo, que é o exemplo mais sensível, porque se eu falar do açúcar, muitas vezes o comerciante é que sabe exatamente o que está acontecendo. Então, eu trago este exemplo, que mesmo pessoas singulares compram uma viatura no Japão, não percebem que uma simples viatura no Japão, com 130 mil tem ali no porto, mas você pode vir a gastar 150, 200 para estar ali contigo nas mãos. Então, o Estado deve repensar. Claro que nós já temos um orçamento deficitário, mas as taxas são sufocantes, sendo sufocantes para uma população que já não tem um poder de compra. É bastante complicado. Então, tomando esse tipo de medidas que eu disse, que são as taxas de juros, os juros reais, na minha opinião, são extorsivas, a própria tributação. No dia seguinte, tu vais ver aquela pessoa que só comprava 2 pães, vai começar a comprar 5 pães com o mesmo valor. Ou seja, tu estás a impactar através de uma política pública que visa responder a uma determinada necessidade. Afinal, o que é uma política pública? A política pública visa responder positivamente a um determinado setor da sociedade. Então, é isto que nós temos que começar a perceber como Estado. Nós queremos medidas que possam impactar no pão, não possam impactar no prato no dia seguinte. Aquele que só tinha uma refeição vai começar a ter 3 refeições, porque com 100 meticais, se eu conseguir apenas ter matabicho, com 100 meticais eu vou conseguir ter matabicho, almoço e jantar. Ou seja, tu estás a impactar através de medidas estatais que possam desenvolver a nação. Gosto de fazer paralelismo, só para terminar. A Europa, após a Segunda Guerra Mundial, estava completamente destruída. Mas como é que a Europa conseguiu se desenvolver tão rápido? Porque aboliu muitas das taxas alfandegárias. Vá, por exemplo, ao instrumento da SADC, da integração regional. Tu vais perceber que estas medidas que nós estamos aqui a falar já estão previstas ao nível da SADC, mas nós ainda não chegamos nessa questão das isenções fiscais, essa questão da moeda única, porque são medidas estas que iriam impactar e de que maneira na população. Então, são taxas, na minha opinião, absurdas que o governo deve repensar e deve aplicá-las por forma a desenvolver aquilo que é a nação, a própria sociedade.